Fala galera, está começando mais uma aula da nossa oficina de redação e o macrotema de hoje é comportamento, ou seja, todas as problemáticas sociais que são causadas pelo nosso comportamento enquanto indivíduo e sociedade estão aqui. Reparem então que o problema, como geralmente é nos outros temas, é o Estado. O governo tem algum tipo de negligência social que gera os problemas. Aqui, o nosso comportamento é o grande agente causador. E é por isso que as intervenções precisam ser não só no governo, mas em cima da sociedade. É isso que você precisa pensar quando você for escrever os esqueletos de microtema e do tema dessa semana. Beleza? Vamos começar então com o estudo dirigido desse texto, que é sobre o microtema a judicialização dos conflitos sociais. E o texto começa assim: a judicialização nada mais é do que repassar ao judiciário a responsabilidade pela resolução das nossas demandas. Temos aqui uma estratégia de contextualização por definição. Quando o tema tem uma palavra-chave difícil, complexa, técnica, específica, estrangeira, uma ótima estratégia é definir. E isso aqui que é a judicialização. Por isso que você pode começar com essa contextualização. Beleza? No Brasil, existem hoje cerca de 100 milhões de processos judiciais em andamento. Processos estes que se arrastam por anos para que se tenha uma decisão e que, por muitas vezes, em razão de demora, acaba perdendo sua própria efetividade. Por meio do diálogo, muitos desses conflitos sequer chegariam aos tribunais. Nesse período, a gente consegue perceber aqui, primeiro, uma fundamentação por dados. Olha a quantidade, 100 milhões de processos judiciais. Pensa comigo, nós temos 200 milhões de habitantes. Será que a gente precisava ter 100 milhões de processos judiciais em andamento? Pensa quantos desses são crianças, adolescentes, jovens que não tem nenhum processo judicial. Então nós temos uma quantidade muito grande de processo judicial em relação à nossa população. Beleza? Esse é um dado alarmante. E depois, aqui no final, a gente tem uma intervenção. O diálogo. Como que a conversa, o diálogo, poderia ser uma forma de resolver os conflitos, mas não se resolve com o diálogo, culpa de quem? Nossa sociedade, que não aceita o posicionamento contrário da outra pessoa, que não quer discutir, que não quer crescer, que não quer abrir mão do seu posicionamento, que não quer ser flexível em relação a determinados temas. Então a gente quer impor a nossa vontade através do judiciário. Beleza? Então essa seria uma proposta de intervenção. A gente está mais aberta ao diálogo, a uma conversa construtiva e não a imposição da nossa opinião. Beleza? A contribuição de cada indivíduo para uma cultura de paz é primordial, pois as situações de conflito acontecem durante toda a nossa vida em sociedade e precisamos saber lidar com elas para resolver as mesmas de forma colaborativa, positiva, com resultados construtivos, ajudando-nos a buscar por soluções que sejam menos desgastantes para ambas as partes. Aqui nós temos um argumento: a gente é a causa da cultura da paz. Se a gente tem um comportamento negativo, nós não atingiremos a cultura da paz. Se for positivo, atingiremos. Pensa comigo quantos processos judiciais não precisariam acontecer. Sabe um processo judicial que eu vou trazer de exemplo real para vocês que não precisaria acontecer? O processo judicial para decidir quem vai ficar com o pet no divórcio. O que vai fazer com esse pet? Não poderia ser um processo, algo resolvido no diálogo, seja, não, vai ficar um tempo com você, um tempo comigo, ou só com você. Não poderia ser algo que a gente resolveria na conversa, em vez de fazer um processo para decidir quem vai ficar com o animal doméstico? A gente tem aí um problema de falta de conversa, fora tantas outras discussões e problemas que vão para o judiciário desnecessariamente. Então a gente vê aí que a gente é o grande agente causador da cultura da paz, ou o grande agente causador da cultura da violência. Beleza? Aqui nós temos então a intervenção. Nós precisamos resolver de forma colaborativa, com resultados construtivos, ou seja, em vez de impor a minha opinião, eu vou ser mais flexível, eu vou construir uma resolução com a pessoa que tem opinião diferente. Lembra da dialética, da síntese conciliadora? É justamente quando eu tenho uma tese e a outra pessoa tem uma antítese. Ela discorda de mim, ela tem um posicionamento contrário. Eu posso fazer uma síntese reafirmadora e impor a minha tese, ou eu posso fazer uma síntese conciliadora. Um pouquinho da minha opinião, um pouquinho da sua, e a gente faz uma solução mais amigável, que não precisaria ir para o judiciário. Beleza? E aqui você teria, por isso que eu coloquei de rosa claro, uma finalidade dentro da sua intervenção. A ação é resolver de forma colaborativa. Com qual finalidade?
ajudando-nos a buscar soluções que sejam menos desgastantes para ambas as partes. Ou seja, nesse período nós temos 80 pontos de proposta de intervenção. Beleza? Os conflitos nascem não apenas porque exigem percepções diferentes de determinado assunto, ou interesses incompatíveis, ou seja, a tese e a antítese, mas principalmente porque as reações, emoções e comportamentos humanos que seguem acabam agravando o conflito, em vez de auxiliar a resolvê-los. Então aqui a gente tem um argumento, quando a emoção fala mais do que a razão. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas vocês podem começar uma discussão e a discussão foi ganhando proporções tão grandes, era um problema pequenininho no início, mas ganhou proporções tão grandes que no final você nem sabe qual foi o motivo que fez você começar a discutir. Por quê? A gente foi botando tanto a emoção ali que a gente parou de raciocinar que aquele motivo era tão pequeno que não valia a pena aquela briga toda. Beleza? Quando isso acontece, é uma prova de que a nossa emoção tá falando mais do que a nossa razão e gerando conflitos sociais judicializados desnecessariamente. Beleza? Então, essa aqui é uma possibilidade de esqueleto para redação sobre esse tema. Tranquilo? Outro tema possível dentro do assunto comportamento é a naturalização da cultura da violência no Brasil. Não tem como não lembrar da Hannah Arendt falando de banalização do mal quando a gente lê essa frase tema. Então já fica a dica aí para você colocar como informação transdisciplinar, né? Que ela fala que a gente tem tanto contato com a violência que a gente banaliza, a gente se acostuma, né? Quando a pessoa fala pra você, eu fui assaltado, você nem fica mais chocado. Por quê? É tão normal ser assaltado que você já passa batido por isso. Beleza? Então já anota aí essa possibilidade de informação trans, que é uma informação que a gente não encontra nessa notícia, mas que você já sabe e pode preencher essa lacuna. Beleza? Apesar de 85% das crianças e adolescentes relatarem conviver com brigas na escola e 63% sofrerem violência física em casa quando fazem algo errado, 68% dizem se sentir seguras com uma percepção geral. É o que revela a pesquisa O que Dizem as Crianças, divulgada hoje pelas organizações Visão Mundial e Instituto Igarapé, em evento no Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma fundamentação por dados. Essa é a prova da naturalização da violência. As crianças sofrem violência o tempo todo, na maioria dos casos, 85, 63 e 68, né? Elas vivem com a violência o tempo todo, mas elas se sentem seguras. Ou seja, se eu vivo com violência, eu deveria me sentir insegura, com medo. Mas não, eu tô tão acostumada com essa violência que eu consigo me sentir segura apesar dessa violência. E é justamente por isso que esse apesar de, essa conjunção concessiva, mostra a tese. Apesar de conviverem com a violência e deverem, o normal seria sentir medo, elas não sentem. Por quê? Porque elas naturalizaram a violência. Beleza? A assessora em proteção da infância da Visão Mundial, Karina Lira, disse que os dados mostram que a violência está naturalizada entre os jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, já que a percepção da violência nos ambientes em que estão inseridos é grande, mas ao mesmo tempo, a sensação de segurança também é elevada. A análise vale para ambientes como escola, casa e comunidade onde vivem. Aqui nós temos o nosso argumento. Quem tem a sensação de segurança apesar da violência são jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, porque o contexto de um jovem que tem essa vulnerabilidade socioeconômica é um contexto violento. Ele mora em um bairro violento, em uma rua violenta, que a criminalidade é algo diário, vive um contato diário com essa violência, então acaba que ele se acostuma com ela, beleza? Então o argumento seria tratar especificamente de pessoas que vivem vulnerabilidade socioeconômica, beleza? Karina ressaltou que, apesar do avanço na legislação com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as garantias de direitos não saíram do papel para uma parcela considerável de jovens. Isso é muito complicado porque a partir do momento que a criança e o adolescente, que são um terço da população brasileira, são vulneráveis e não se percebem como vítimas de uma violência, isso se deve a um silêncio em torno do problema e também a impunidade por parte de quem agride. Aqui nós temos então uma possibilidade de contextualização. Lembra? Isso é uma notícia e não uma redação modelo Enem. Então, as informações vêm em outra ordem. Esse aqui é o último parágrafo do texto, mas você pode pegar e utilizar como a contextualização do seu primeiro parágrafo. Beleza? Falar do Estatuto da Criança e Adolescente, no caso de você querer restringir uma faixa etária para falar de naturalização da violência. Poderia ser também a contextualização de um parágrafo, para você também não ser tão específico, mais específico do que o tema. Você poderia falar da naturalização da violência com todas as faixas etárias, de maneira geral, no primeiro desenvolvimento, e no segundo falar especificamente das crianças e dos adolescentes. Beleza?
Aqui, de novo, é a marcação do argumento, né? A marcação da tese, do posicionamento. Isso mostra o quê? Que o ECA não é suficiente. Tudo bem? E aqui embaixo eu tenho a topicalização de ideias. Quais são as causas dessa naturalização? Primeiro, um silêncio em torno do problema, não falamos sobre isso, então não identificamos como problema, naturalizamos. E a impunidade, porque quando a gente identifica, as pessoas que praticam a violência não são punidas, então ela continua. Então a gente prefere aceitar porque dói menos. Beleza? É como se esse ditado popular pudesse virar uma verdade materializada na realidade brasileira. Até porque, gente, a Constituição, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele só vai ser efetivo quando a pessoa sabe que tem aqueles direitos e pode procurar aqueles direitos e ir atrás deles. Mas lembra que o grande argumento é que quem sofre essa naturalização da violência são pessoas com vulnerabilidade socioeconômica? Elas sabem que existe esse estatuto, que elas podem reivindicar esse direito, ela tem consciência de que ela sofre violência, seja ela simbólica, ou ato de violência, ou ideológica. Lembra quando a gente estudou tanto em Bourdieu a violência simbólica, que a gente sofre essas dores, essa violência, mas não tem nenhuma prova palpável para mostrar ela, para exemplificar ela, seja a violência, o ato de violência, agressão física, por exemplo, a violência estrutural, como você não ter acesso à educação, ou a violência ideológica, como machismo, como racismo, que te atinge de maneira ideológica. Agora, se as pessoas não têm consciência de que isso é violência, elas vão só conviver com elas, beleza? Então aqui nós conseguimos extrair mais algumas informações para esse tema, a naturalização da cultura da violência no Brasil, beleza? Outro tema possível dentro de comportamento é a relação entre novidade e necessidade na sociedade consumista brasileira. Atualmente, o consumo está mais relacionado ao seu sentido econômico, o ato de comprar levando em consideração as nossas necessidades. Ele remete aos tempos em que as pessoas começaram a se organizar em cidades, quando faziam trocas comerciais para conseguirem abrigo, comida, água, roupas e outros suprimentos dos quais realmente precisavam. O consumo simplesmente faz parte da nossa sociedade. Então aqui a gente tem uma contextualização por alusão histórica, falando do escambo, como que a gente começou essa sociedade consumidora a partir do escambo e agora viramos uma sociedade consumista. Porque eu fiz questão de mostrar a diferença dessas palavras. Porque olha aqui, o consumo faz parte da sociedade. Não tem como não existir consumo. A questão é qual é o nível desse consumo. Se é o consumo necessário para a subsistência ou se virou um consumismo, que você consome pela novidade e não pela necessidade. Beleza? Acontece que, com os acontecimentos da Revolução Industrial, tivemos a modernização dos processos de produção, mudanças no transporte e circulação de bens e pessoas, e a potencialização das vendas em massa. Foi uma transformação para as relações de consumo. As economias industriais passaram a se expandir e o salário dos trabalhadores aumentaram gradativamente. Esses trabalhadores agora poderiam acumular renda e consumir bens, ajudando os negócios a prosperarem. Ou seja, nós temos aqui, primeiro, uma contextualização, que é a Revolução Industrial, você poderia colocar no primeiro parágrafo, ou você poderia começar o seu desenvolvimento com a Revolução Industrial como fundamentação para a alusão histórica, beleza? Depois, a gente tem aqui as causas do problema, que eu tenho mais economia industrial crescendo e mais salário, ou seja, eu tenho mais produto sendo ofertado e mais dinheiro de compra do consumidor. Então, nessa conta, deu match o consumismo, beleza? Esse é o ciclo característico do sistema capitalista e o consumidor é a peça-chave dessa engrenagem. Por esse motivo, é tão comum dizermos que vivemos em uma sociedade do consumo. Contudo, à medida que os consumidores foram se distanciando dos meios de produção, passaram a se alienar também em relação ao real valor dos bens e à necessidade em adquiri-los. Foi dessa alienação que o consumo começou a aparecer. Desses parágrafos, a gente consegue tirar os nossos tópicos. O seu primeiro argumento, o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento pode ser sobre a sociedade do consumo e o seu segundo argumento pode ser sobre a alienação. Como que a sociedade do consumo, ou seja, a influência externa, e como a alienação motivam a nossa compra por novidade e não por necessidade. Um livro que você também pode pesquisar e ler para fundamentar essa redação é Darwin Vai às Compras. Ela pode te ajudar a pensar um pouco melhor sobre isso, beleza? Consumismo é o hábito de adquirir produtos e serviços sem precisar deles.
é a compra pelo desejo e não pela necessidade. Geralmente é marcada pelas compras por impulso e estimuladas pela ansiedade. E em casos mais graves, pode vir a se tornar uma compulsão. Aqui nós temos uma contextualização por definição, definindo o que é consumismo. Aqui nós temos a consequência desse hábito de consumo, que é comprar por impulso, que é a compulsão. Qual é a causa da compulsão? Comprar por impulso e pela ansiedade. Quando as pessoas, por exemplo, vão ao shopping para poder esparecer, para poder ficar bem, para poder se sentir feliz porque tá triste e quer traduzir isso, acaba comprando por impulso, ou vê uma promoção. Ah, não, tá em promoção, 50% de desconto, vou aproveitar. Mas calma aí, você nem precisava daquela roupa. Então, quando você compra uma peça em promoção, você não está economizando, você está gastando um dinheiro que você não gastaria, porque você não precisa daquele produto, né? Então, a gente consegue ver isso, por exemplo, na quantidade de roupas, de sapato, aparelho eletrônico, de DVDs, de séries, de tudo que a gente tem em casa. E a gente precisa de tantas coisas assim. A prova de que a gente não precisa é a gente compra por impulso ou por ansiedade. Beleza? E o grande problema é isso virar uma doença, que é a compulsão pelas compras. Beleza? Inclusive, o consumismo tem uma outra face, também problemática, que é o consumismo infantil. Quando os produtos são associados a brindes, a personagens famosos ou a campanhas de publicidade que focam em despertar a atenção das crianças, os pequenos conseguem facilmente influenciar a decisão dos pais, especialmente em datas comemorativas. Queridos, o argumento do consumismo infantil também tem tudo a ver com qual tema caiu no Enem? A questão da publicidade infantil no Brasil. Reparem, de novo, uma informação que a gente estava utilizando no macrotema de comportamento para falar sobre a relação entre novidade e necessidade, você consegue utilizar em outro tema, porque as informações servem para vários temas. Lembre-se sempre disso. Não tentem gravar várias informações, mas tentem entender. Porque quando você entende e aquilo vira parte do seu repertório cultural, você consegue aplicá-la em várias áreas do conhecimento e em vários temas consequentemente. Beleza? Então, aqui nós fechamos esse tema e vamos para o próximo, que é os entraves para uma eficiente participação política no cenário brasileiro. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro, mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial apregoada por Gilberto Freire passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica, que muda, iniciativa da agência Nova, mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Tudo isso aqui é a nossa contextualização, como vocês podem utilizar o homem cordial para poder falar desse assunto, beleza? Aqui embaixo nós temos a marcação da tese. Quando eu falo uma contextualização positiva, que seria a democracia racial apregoada por Gilberto Freire, eu falo que ela passa de largo, o que eu tô querendo dizer? Que ela tá distante da realidade brasileira. Claro que essa expressão ela é um pouco informal, mas eu quero te mostrar como que esse conectivo é uma forma de marcar a sua tese, tudo bem? E aqui embaixo nós temos a presença do primeiro tópico a ser desenvolvido nesse texto, que é a intolerância. Como a intolerância é um entrave para a participação política do brasileiro, tudo bem? Em abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas como Facebook, Twitter e Instagram atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político, homofobia. Foram identificadas 393 mil menções, sendo 84% delas com abordagem negativa de exposição do preconceito e da discriminação. Então aqui nós temos uma prova de que, de fato, nós temos uma polarização muito grande e que o preconceito, a intolerância é um entrave político. Porque quando eu tenho aqui um preconceito que norteia o meu posicionamento, acaba que esse meu posicionamento vai ser refletido nas minhas escolhas políticas. Então eu preciso pensar como que a intolerância é um entrave para a nossa participação política. Porque a gente transforma a nossa participação política em discurso de ódio e intolerância e não, de fato, em uma participação eficiente. Beleza? Como resultado do panorama político gerado a partir das eleições de 2014, coxinhas e petralhas realizam um intenso debate nas redes, na maioria das vezes com xingamentos e discursos rasos, que evidenciam o ódio e a divisão. Do total de mensagens analisadas, 219 mil tinham cunho político, sendo 97,4% delas abordavam aspectos negativos.
A segregação virtual foi materializada no muro erguido no gramado do Congresso Nacional para separar manifestantes contra e a favor do afastamento da presidente Dilma Rousseff. Então a gente tem aqui o nosso argumento, a grande causa, o grande problema, o grande entrave para uma participação política eficiente é ter discurso raso, ou seja, eu não pesquiso sobre o assunto, eu não sei o assunto aprofundar de maneira aprofundada, eu não sei sobre ele, eu não estudo sobre ele, eu só reproduzo um discurso que eu ouço, ou seja, eu tenho um discurso raso, que é o contrário de um senso crítico social, beleza? Depois, eu tenho todos esses dados para poder provar que, de fato, nós temos uma participação política negativa, ruim, intolerante, com discurso de ódio, por causa dessa porcentagem, 97,4%, e uma fundamentação por exemplificação. Lembra que eu sempre digo para vocês, é importante procurar dados para que vocês possam perceber quais, de fato, são os melhores argumentos. Quando a porcentagem é alta, significa que é um ótimo argumento. Agora, vocês precisam estimular, pesquisar e ter outras estratégias de fundamentação, como a exemplificação, porque é mais fácil você lembrar de um exemplo do que você lembrar de um dado. Então, eu fiz questão de mostrar que esse exemplo também fundamentaria esse parágrafo, tudo bem? O segundo tema com o maior número de mensagens foi o ódio às mulheres. Muitos internautas parecem não entender que lugar de mulher é onde ela quiser e a misoginia se alastra pelas redes. Assédio, pornografia de vingança, incitação ao estupro e outras violências são, por vezes, travestidos de piadas, que são curtidas e compartilhadas, reforçando no ambiente virtual o machismo presente na sociedade. Ao todo, foram coletados 49 mil citações que abordavam a desigualdade de gênero, sendo 88% delas com viés intolerante. Então aqui, o ódio às mulheres pode ser um argumento, pode ser o seu argumento 2. Lembra, o argumento 1 é mais amplo, contempla a maior parte da sociedade, ou a sociedade como um todo, e o segundo pode ser mais específico, nesse caso, específico no gênero feminino. Beleza? E aqui, de novo, temos a fundamentação por dados, 49 mil citações, sendo 88 intolerantes. E, exemplo, quando eu cito que eu tenho assédio, pornografia de vingança, incitação ao estupro, violência, como formas de se expressar em relação às mulheres nas redes sociais, beleza? E essa misoginia influencia nas nossas decisões políticas, tudo bem? Da mesma forma, você também pode utilizar a pessoa com algum tipo de deficiência como uma forma de especificar o seu segundo argumento. E o parágrafo dizia assim: pessoas com algum tipo de deficiência que lutam no dia a dia por seus direitos também são achincalhadas nas redes sociais. O levantamento captou 40 mil mensagens sobre o tema, sendo 93% com abordagem negativa. Termos como leproso, retardo mental e o uso de deficiência para justificar direitos são usados nessas citações. Então a gente consegue perceber aqui de novo uma fundamentação, por exemplo, e por dados estatísticos que provam pra gente que de fato há uma demanda específica das pessoas com deficiência, tudo bem? E por fim, ao contrário do que muita gente acha, o Brasil é intolerante. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no país. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Ressalta Balbi Vieira, diretor executivo da agência Nova SB. As redes sociais fazem nada mais do que amplificar esse ódio, reafirmar os preconceitos que as pessoas já têm. Esse argumento é um ótimo argumento, porque não é que a gente ficou preconceituoso, intolerante, com um discurso de ódio, com uma participação política parcial e com discursos rasos por causa da internet. A internet só mostrou para o mundo algo que a gente já vivia antes. Então esse também é um ótimo argumento para esse tema. Beleza? Outro tema que a gente pode discutir dentro do macrotema comportamento é a cultura da impunidade na formação cidadã brasileira. Uma frase de 1764, que consta no clássico dos Delitos e das Penas, de César e Beccaria, tem uma atualidade notável. A perspectiva de um castigo moderado, mas inevitável, causará sempre uma impressão mais forte do que o vago temor de um suplício terrível, em relação ao qual se apresenta alguma esperança e impunidade. Sua antevisão também captou tendências em voga. Aqui nós temos uma contextualização por citação do clássico dos Delitos e das Penas, então você poderia ter uma contextualização criativa dentro da sua redação através dessa informação que a gente tirou desse parágrafo. E aqui nós temos a tese, sua antevisão, ou seja, a antevisão do César dentro desse livro,
também captou tendências em voga. Ou seja, é uma forma de dizer que essa contextualização negativa continua na sociedade, porque são tendências em voga. Beleza? Há no Brasil a sensação forte de que, independentemente de classe, riqueza ou poder, os crimes cresceram e se tornaram mais violentos, porém, há impunidade. Nesses momentos, as pessoas acham que a solução são as leis mais severas e mais tempo de prisão, diz o sociólogo Sérgio Adorno, coordenador do Núcleo de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo, um dos 17 centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP. Aqui nós temos um argumento. Reparem o verbo que ele utilizou para construir essa frase. As pessoas acham que a solução são leis mais severas e mais tempo de prisão. Se ele acreditasse nisso, ele falaria que, de fato, a solução são leis mais severas e tempo de prisão. Mas ele falou, as pessoas acham, ou seja, as pessoas acreditam nisso, mas não é isso. Esse argumento mostra como eu posso ter uma intervenção diferente. Como que a minha intervenção não vai ser aumentar o tempo e aumentar a legislação severa. Até porque na nossa contextualização, o que ele falou? É melhor ter uma punição mediana, né, mais equilibrada, em vez de mais severa e com mais tempo de prisão, equilibrada, mas que com certeza vai acontecer, do que ter medidas absurdas que você pode fugir pela impunidade. Beleza? O sentimento de impunidade gera descrença nas instituições democráticas encarregadas de aplicar a lei e a ordem, proteger os direitos civis dos cidadãos consagrados na Constituição, em especial o direito à segurança, fala o pesquisador. Mas qual seria a dimensão dessa impunidade? Com essa preocupação, foi feita uma pesquisa de inquérito policial e processo judicial em São Paulo, o caso dos homicídios, um desdobramento do projeto Estudo da Impunidade Penal. Aqui nós temos um argumento que a impunidade gera descrença na lei. E olha como é interessante pensar nisso. Vocês acham que a solução para tudo no Brasil é o poder legislativo criar mais leis. E a gente acabou de ver que a impunidade gera descrença. Ou seja, a solução para os problemas não é criar mais leis. Pelo contrário, é você efetivar essas leis. Você não ter leis que saem impunes, mas que de fato são aplicadas. Então a sua solução não tem que ser sempre o Poder Legislativo criar mais leis. Nós temos uma legislação excelente, uma Constituição excelente. O problema não é a teoria, o problema é a prática. Tudo bem? E aqui nós temos uma fundamentação por dados. Aqui é a fonte da onde eu tirei o dado e o dado está no próximo parágrafo. A proposta era analisar o fluxo de ocorrências de homicídios desde o registro policial até a sentença judicial. O que se pretendia era, além de medir a impunidade penal, identificar os fatores judiciais e extrajudiciais, bem como os mecanismos institucionais que favorecem a desistência da aplicação de penas para estes crimes. Aqui a gente consegue perceber, né, nesse parágrafo, argumentos possíveis, como que o judiciário e o extrajudiciário corroboram para a cultura da impunidade. Então você poderia utilizar esse argumento também para poder desenvolver no seu segundo ou no seu terceiro parágrafo. Beleza? Os números básicos já revelam a magnitude da impunidade. Apenas 60,13% das ocorrências de homicídios foram objeto de investigação. Logo, para cerca de 40% dos registros não foram identificados em inquéritos policiais. Enquanto os homicídios cresceram 15,51%, os inquéritos policiais aumentaram apenas 7,48%. Aqui nós temos uma fundamentação por dados. É a prova de que nós temos uma cultura da impunidade. Por quê? Se eu tenho 15,51% de homicídios aumentando, né, de violências sendo constatadas, e o nível de inquéritos é só de 7, ou seja, metade disso, significa que eu tenho aí, né, 40% ou mais de 40% sem registro, ou seja, sem nenhum tipo de punição, o que só naturaliza a violência e gera a reincidência desse tipo de crime. Beleza? Tranquilo? Então vamos para outra temática possível dentro desse assunto: o trabalho e o lazer na vida do brasileiro. Fazendo um resgate histórico do lazer, podemos perceber que a definição do mesmo se confunde com a noção de ócio, pois, de acordo com Chauí, no pensamento clássico ou ideal grego, ócio, isto é, aquela palavra naquela outra língua, que eu não sei pronunciar, era percebido como uma forma de vida cujas ações humanas orientavam-se pela contemplação e reflexão de supremos valores da época.
tendo em vista que o modo de produção vigente na época assentava-se sobre a escravidão. Os sentidos atribuídos do ócio derivavam de uma forma de organização social economicamente estratificada. O ócio era ativo com um tempo social de não trabalho. Tudo isso aqui é a nossa contextualização. Você pode fazer uma alusão histórica para poder traduzir o que é lazer, como ele era confundido com o ócio, como isso foi criando uma visão negativa do lazer, e é por isso que nós temos tanta dificuldade em vivê-lo na contemporaneidade. Tudo bem? No período romano, uma nova concepção de ócio é introduzida na imposição ao negócio. Ócio passa a ser concebido como um tempo de descanso do corpo e de recreação do espírito. Aqui eu tenho uma outra possibilidade de contextualização por alusão histórica, beleza? Mas aí com uma definição diferente de ócio. Diferente do que ocorre na Grécia, o trabalho perde sua conotação negativa e o ócio passa a ter o significado de um tempo livre do trabalho. Em função do contexto socioeconômico, ócio passa a ter outra função. Através da política do pão e circo, surge o ócio das massas. Este, em contraponto ao ócio das classes dirigentes, passa a ser meio de despolitização e controle do Estado. Aqui nós temos a marcação da tese. A gente tem aqui uma contextualização. Ele diz, diferente do que acontece nessa contextualização, nós temos aqui o significado de um tempo livre de trabalho, porque antes era o descanso do corpo e recreação do espírito, agora é só não ter nenhum tipo de trabalho. Aqui nós temos a topicalização de ideias. Qual é o problema? Qual é a problematização que a gente pode trazer dentro do tema o trabalho e o lazer na vida do brasileiro? Despolitização e controle do Estado. Beleza? No início da Idade Moderna, com o puritanismo religioso e a reforma protestante, novo valor se sobrepõe ao ócio, devido agora à exaltação do trabalho. De castigo divino que fora, tornou-se virtude, tornou-se regra moral, transformação exemplificada pelo dito, mãos desocupadas, oficina do diabo. O trabalho passa a ser sinônimo de esforço pessoal necessário para acúmulo de riquezas. Então, considerado como antitrabalho, o ócio passa a ser considerado como sinônimo de vício, sinônimo de tempo perdido. Aqui a gente consegue ver uma outra possibilidade de contextualização mais recente, que é a reforma protestante. E aqui embaixo nós temos um argumento. O trabalho passa a ser sinônimo de esforço pessoal, ou seja, você consegue ser reconhecido socialmente quando você se esforça, se dedica no seu trabalho, e acúmulo de riquezas. Se você não se esforça para ter esse status, esse reconhecimento, você pode se esforçar e trabalhar muito para poder ter acúmulo de capital. Tudo bem? E temos aqui uma tese possível. Antitrabalho, o ócio passa a ser considerado sinônimo de vício, sinônimo de tempo perdido. Ou seja, se o ócio, se o lazer é visto de maneira negativa, significa que o brasileiro não vive esse lazer. E a gente vai ver na continuidade do texto como o lazer é fundamental na qualidade de vida de um indivíduo, tudo bem? Com a Revolução Industrial, pensava-se erroneamente no aumento de tempo livre, mas o novo modo de produção impôs aos operários exaustivas jornadas de trabalho. Esse cenário de exploração dos trabalhadores desencadeou intensas lutas sociais pela redução da jornada de trabalho e aumento regularmente do tempo livre. E no momento que sucede o capitalismo, o tempo livre limitava-se ao tempo de desconto necessário para a recuperação de forças físicas do trabalhador, não havendo lugar para o ócio. Aqui nós temos uma fundamentação por alusão histórica, como que a Revolução Industrial trouxe essa ideia de que teríamos mais tempo livre, porque processos que eram feitos manualmente mais lentos seriam automatizados, mas isso não aconteceu. E aqui nós temos um argumento. Em vez de termos, de fato, o lazer e o ócio, de ser um momento de você fazer o que você quiser, que não trabalhar, virou um tempo é o tempo de eu dormir e me recuperar para trabalhar de novo. Ou seja, isso não é lazer. Isso é o mínimo que se espera de um trabalhador, ele conseguir dormir e descansar. Se a gente pensar no tempo que a gente demora, do horário que a gente acorda e sai de casa para trabalhar e a hora que a gente chega, de fato, a gente só consegue dormir para descansar e trabalhar no dia seguinte. E não viver nenhum lazer e nenhum ócio. Esse é um problema na relação do trabalho e lazer do brasileiro. Sendo assim, o tempo livre passa a ser realidade do trabalhador e seria preciso inaugurar-se estratégias para controle desse tempo livre. A igreja, a escola, a família contribuem para o controle do tempo livre. Mesmo assim, o ócio e suas negativas manifestações sobreviviam subvertendo a ordem social estabelecida. Nasce então o lazer para se contrapor aos hábitos doentios da ociosidade, estendendo-se para toda a população como um modo de vida presente
nas formas de entretenimento e diversão. Aqui nós temos um argumento, como que a igreja, a escola e a família podem ser motivadores negativos da condenação do lazer. Só a gente pensa nas crianças, que não podem trabalhar. Mas às vezes, elas têm tanta coisa para fazer, em posições da família, não tem que fazer 300 cursos, 300 coisas diferentes, e fica o tempo inteiro ocupado, estudando, se dedicando, e ela não consegue, por exemplo, desenvolver habilidades de produções culturais, como desenhar, pintar, cantar, porque ela está o tempo todo estudando, sobrecarregada. Então, de fato, a família, a igreja e o Estado são formas de acabar com o ócio, porque fica colocando muitas coisas pra gente fazer e tempo nenhum para o lazer, tudo bem? Nas sociedades rurais, não havia uma separação entre as esferas da vida do homem. O local de trabalho muitas vezes era a própria moradia, e trabalho e lazer se confundiam. Na sociedade moderna, marcadamente urbana, a industrialização acentuou a divisão social do trabalho. A industrialização pode ser considerada como um divisor de águas em trabalho e lazer. De fato, nós temos aqui, teoricamente, a urbanização fez o local de trabalho, sei lá, na indústria, e quando eu chego em casa, eu descanso. Só que aí nós temos um movimento posterior da industrialização, que é a tecnologia. Por exemplo, a utilização de e-mail, de WhatsApp, de telefones, Instagram, Facebook, como forma de mediar o trabalho. Então, o que muitas vezes acontece é o empregado sai da sua empresa, vai para casa, mas continua respondendo e-mails, mensagens, mostrando que no final das contas, ele trabalha o tempo inteiro. Ele leva o trabalho para casa. Beleza? Eu não quero nem entrar no mérito do home office, porque o home office é uma possibilidade, sim, de você trabalhar. E aí você tem que ter a disciplina de separar o tempo do trabalho e o tempo do lazer. Mas, falando de fato em trabalho presencial, nós temos ali uma perda desse limite que a industrialização primeiro trouxe por causa do avanço tecnológico, da possibilidade de trabalhar à distância com essas ferramentas. Claro que é um trabalho que não deveria acontecer e você deveria receber hora extra por isso, mas claro que isso também não acontece, tá bom? Antunes julga que não é possível compatibilizar trabalho assalariado, feticizado e alienado com o tempo verdadeiramente livre. E que uma vida desprovida de sentido no trabalho é incompatível com uma vida cheia de sentido fora do trabalho. Ele também afirma que a concepção de lazer na ordem burguesa está em relação ao trabalho, pois o lazer como forma de humanização só é possível para aqueles que se apropriam do capital cultural. Então nós temos aqui argumentos. Primeiro, se o trabalho é tão endeusado assim, a gente nunca vai conseguir ter um tempo verdadeiramente livre, porque a gente sempre vai ter a pressão de continuar trabalhando e trabalhando o tempo inteiro, porque ele é endeusado e o ócio, pelo contrário, é condenado, o lazer é condenado. Beleza? E outro argumento, o lazer como forma de humanização só é possível para aqueles que se apropriam de capital cultural. Ou seja, o argumento que a gente colocou, que a gente identificou no parágrafo anterior, de que a gente tem descansado só para dormir e ter forças para trabalhar no dia seguinte, isso não configura lazer, isso não configura ócio, porque você não tem apropriação de capital cultural. Pelo contrário, você só quer espairecer e pensar em nada, e pensar em bobagem, e você não consegue construir um capital cultural que de fato humanize o seu lazer e o seu ócio. Tudo bem? E eu achei incrível essa frase, quando ele diz que uma vida desprovida de sentido no trabalho também não vai ter sentido fora dele. Então a gente precisa entender que o trabalho não é simplesmente uma obrigação, mas é uma forma de realização pessoal, uma forma de você se identificar com ele, dar significado a ele, para que a sua vida fora dele também tenha significado. Se o trabalho torna-se dotado de sentido, será também e decisivamente por meio da arte, da poesia, da literatura, da música, do tempo livre, do ócio, que o ser social poderá humanizar-se e emancipar-se em seu sentido mais profundo. Tudo isso aqui é a nossa proposta de intervenção, não só com a ação, com a finalidade, mas também com exemplos de meios e detalhamento. Beleza? E é assim que a gente termina essa temática, o trabalho e o lazer na vida do brasileiro. E vamos para o último microtema dessa aula. Feudos contemporâneos, a formação de bolhas sociais na sociedade brasileira. Esse velho oeste virtual, disse ele, nos permite superar algumas barreiras sociais e geográficas e estabelecer uma visão mais balanceada do mundo. Mas é igualmente possível simplesmente construir novas barreiras, à medida que pessoas que pensam parecido se reúnem em grupos homogêneos, compartilhando os mesmos pontos de vista e fontes de informação.
Aqui nós temos a contextualização, que é uma forma diferente de falar da globalização. Como a globalização, o acesso à internet, o acesso à informação ficou muito mais democratizado, então nós temos acesso a diversas informações, diferentes fontes, né, que deveriam aumentar o nosso senso crítico. Só que, olha a marcação da tese com o conectivo adversativo. O que acontece é, em vez de eu ter acesso a todas as informações e utilizar diferentes informações para criar minha opinião, eu só consumo as opiniões que eu já tenho. Eu só consumo as informações que eu desejo ver. Então acaba que eu vou, em vez de criar um senso crítico, eu vou me alienando, transformando a minha opinião em verdade absoluta e não em uma opinião. Beleza? Embora milhões de pessoas estejam usando a internet para expandir seus horizontes, muitos estão fazendo o oposto, criando um jornal eu, uma espécie de noticiário personalizado, sob medida para seus interesses e preconceitos, escreveu Sustain. Com isso, eles viveriam em câmaras de eco, provocando grande polarização na política de um país. Ou seja, aqui nós temos o argumento das câmaras de eco, como que o que você fala, você vai ouvindo, né, de maneira criando esse eco, essa câmara de eco, porque se você só pesquisa aquilo que você já acredita, você vai ouvir feedbacks positivos daquilo que você acredita e não necessariamente o que você acredita é a melhor forma de se expressar no mundo. Tanto que nós temos aqui uma polarização política. Você tem um posicionamento político, então você só pesquisa sobre aquilo, só se informa sobre aquilo, você se alimenta naquele posicionamento político sem ouvir o outro lado e de fato ter um posicionamento crítico e não parcial, e não polarizado, e não raso, como a gente viu no outro tema, como que nós temos um discurso raso na questão política do Brasil, tudo bem? Facebook e Twitter, por exemplo, podem entender que você costuma clicar mais em notícias compartilhadas pelo jornal americano The New York Times do que pelo tabloide britânico Daily Mail. E por isso promoverem especificamente essas histórias para você. Isso é feito porque existe informação demais e uma pessoa não conseguiria consumir tudo, diz Elizabeth Dubois, da Universidade de Ottawa, no Canadá. Essa é uma ferramenta muito útil, mas significa que você vai acabar em uma bolha, com base no que a plataforma ou companhia decidiu que se encaixa em seus objetivos. Ou seja, nós temos aqui uma causa e consequência. Se a falta de acesso à informação era ruim, o excesso de informação também é ruim, porque a gente não consegue consumir tudo. Então acaba que a gente vai ficar numa bolha. Só vou consumir aquilo que me interessa e só vou reproduzir aquilo que me interessa. Beleza? E muitas vezes quem escolhe e ratifica esse interesse são as empresas. E é aqui que se encaixa o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Esse controle de dados faz você ter essa bolha e viver essa bolha social, porque você só consome aquilo que decidiram que você precisa consumir. Olha como nós temos de novo temáticas que são utilizadas as mesmas informações para fundamentar diferentes temas do Enem. Tudo bem? Hoje, os riscos da câmara de eco e bolhas são uma verdade incontestável e ajudam a explicar as divisões de opinião pública que muitas vezes parecem surgir rígidas linhas partidárias. Quase 78% dos eleitores da democrata Hillary Clinton apoiavam o movimento Vidas Negras Importam, por exemplo, comparados a apenas 31% dos eleitores do republicano Donald Trump. E aqui eu tenho, primeiro, topicalização de ideias e um argumento desenvolver câmaras de eco e outro as bolhas sociais. E aqui embaixo tem uma fundamentação por dados. Lembra que a gente viu lá como que nós temos dificuldade na nossa participação política por causa dos nossos preconceitos que são materializados na internet, aqueles que a gente já tinha. Então a gente tem a nossa mentalidade que só é identificada com a internet, que a gente alimenta e reproduz essa participação política equivocada. Tudo bem? Esse dado prova e poderia ser utilizado num argumento sobre política e não só em feudos contemporâneos. Tranquilo? Podemos então para o tema da semana, dentro do macrotema comportamento? A espetacularização da autoimagem nas redes sociais. É claro que a palavra-chave desse tema é espetacularização. Como que eu tenho na rede social não um retrato fiel daquela vida daquela pessoa, mas sim um espetáculo fantástico, maravilhoso, como um conto de fadas. Tudo bem? E a primeira contextualização que eu pensei, na verdade, foram duas. O mito do Narciso e a série You. O que é o mito do Narciso? É justamente um cara que era muito lindo, todo mundo achava lindo, todas as moças queriam ter relacionamentos com ele, mas ele ignorava todas porque ele se achava muito maravilhoso. Até que ele olhou no lago e ele ficou vendo o seu reflexo, ele ficou
paralisado, com tanta beleza, e ele acabou virando a flor de narciso, que é uma flor que fica na beira do rio, justamente porque ele ficou petrificado com a sua imagem, né, se admirando. Então eu tenho aí um problema de eu fazer um espetáculo da minha imagem, me achar sensacional e eu ficar cego diante dela, né, abrindo mão de outras relações sociais. Aqui eu tenho o mito do Narciso. A série You é uma série em que eu tenho um casal, né, um menino que se apaixona por uma menina, e como que ele vai fazer para ter contato com ela, para se aproximar, para saber como que ele vai ter a melhor forma de se aproximar dela, de conversar sobre assuntos que ela gosta. Ele começa a stalkear essa menina e ele consegue descobrir tudo da vida dela pela rede social. Ou seja, a gente mostrar muito da nossa vida na rede social pode ser negativo nesse aspecto, tudo bem? Então você poderia utilizar essas duas contextualizações criativas para começar esse tema. Tem uma outra contextualização que eu vou colocar aqui para vocês, que são várias citações trans que você pode desmembrar e colocar no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, inclusive na contextualização. Eu vou te explicar uma de cada vez. Calma, mas são todas essas. Como que você pode contextualizar? Primeiro, falando do panótipo de Jeremy Bentham, que é um filósofo inglês. O que era isso? Era uma prisão. Mas, em vez de vivermos a mentalidade que nós chamamos de prisão, encarcerar pessoas em lugares que ninguém tem acesso, era o contrário. Nós tínhamos uma prisão totalmente transparente. Imagina uma prisão toda de vidro. Então a gente via a pessoa que estava ali o tempo inteiro. E no meio dessa prisão redonda, toda de vidro, tinha uma torre que tinha tipo aquelas portas de banheiro que você vê a pessoa que está do lado de fora, mas a pessoa não te vê dentro do banheiro, que tem umas madeirinhas assim. Imagina uma torre no meio de uma prisão circular só disso. Então o que acontecia? As pessoas, os prisioneiros, eram vistos o tempo inteiro, tanto pelos outros prisioneiros quanto pelos vigilantes da torre. Só que reparem a genialidade desse panótipo. Não precisava ter ninguém na torre para que aquele prisioneiro se sentisse vigiado. Ele se sentia vigiado pela superexposição. A superexposição fazia ele ficar com medo de fazer qualquer outra coisa. Ou seja, a superexposição tolhia a liberdade dele. Então você pode contextualizar só falando do panótipo. Ou você pode aplicar isso nas sociedades disciplinar do controle e do espetáculo de Foucault, Deleuze e Debord. O que acontece? O que Foucault falava? Sociedade disciplinar. Ou seja, eu vou te disciplinar com muros, com grades. Como assim? Dentro das 4 paredes da escola você tem que ter uma disciplina específica, dentro do hospital uma disciplina específica, dentro de casa os seus responsáveis exigem essa disciplina. É a sociedade disciplinar, que os muros limitavam a disciplina. Aqui dentro eu garanto a disciplina, lá fora eu não consigo garantir. Até que a gente virou sociedade do controle, que eu não tenho mais esses muros. Os muros caíram. A gente é controlado agora, por exemplo, por câmeras de segurança. O tempo inteiro, todo mundo sabe onde a gente está, onde a gente andou, onde a gente foi, o que a gente está fazendo. Então, a sociedade disciplinar, que a gente era tolhida da nossa liberdade dentro de locais específicos, virou sociedade do controle. Eu sou controlado o tempo inteiro, porque o tempo inteiro tem uma câmera me filmando o tempo inteiro. Todo mundo sabe o que eu estou fazendo. O que deveria ter acontecido? A gente deveria ter falado, que absurdo, câmeras o tempo inteiro, todo mundo sabe o que eu tô fazendo, todo mundo fica me stalkeando, todo mundo pega meus dados na internet, eu não quero isso. Só que em vez da gente achar negativa a sociedade do controle, as pessoas verem a gente o tempo inteiro, a gente perder essa liberdade, nossa intimidade, nossa privacidade, a gente gostou da superexposição e viramos a sociedade do espetáculo. Quando a gente olha para a superexposição e em vez de se sentir vigiado negativamente, disciplinado ou controlado, a gente gosta da repercussão que o espetáculo, que a espetacularização da autoimagem traz. E por fim você pode falar de Descartes, que a lógica de hoje não é mais penso, logo existo, mas sou visto, logo existo. Então percebam como vocês conseguem colocar essas citações em vários locais dessa redação. Tudo bem? Vamos então desenvolver o argumento 1, que é o argumento do reconhecimento. Eu tenho uma espetacularização da minha autoimagem porque eu quero ser reconhecida em algum aspecto da minha vida. Qual é a grande causa disso? Necessidade de aceitação e aprovação. Eu quero que as pessoas do meu círculo social me aceitem. Eu quero ser aprovada e aceita naquele círculo, para poder fazer parte de um círculo também social. Então, para conseguir isso, eu tenho como consequência o quê? Eu perdi o limite entre o público e o privado. Eu acabo expondo demais a minha vida para poder receber um feedback positivo a partir daquilo que eu exponho. Tudo bem? Como que a gente prova esse argumento? A palavra selfie, que designa fotos que representam que pessoas tiram delas mesmas com celulares ou webcam, foi escolhida como a palavra do ano de 2013 pelo idioma inglês do dicionário de Oxford.
Ou seja, se essa palavra foi escolhida, é que ela foi muito utilizada. E a selfie é justamente você botando a sua imagem para público. Ou seja, eu tenho aí uma espetacularização da autoimagem. Porque a selfie não é simplesmente uma selfie normal que você tira e posta. Você tira 45 selfies, bota 36 efeitos para depois postar. E é nesse momento que eu viro a espetacularização. Se fosse só uma selfie, beleza, é uma foto. Show, você tem o direito de tirar uma foto sua. Agora, quando eu tenho todas essas fotos que são tiradas para você gostar de uma e botar 7.000 efeitos, eu tenho uma espetacularização. Aquela imagem tem que ser perfeita para ela ser aceita, para eu ser aprovada. Então, eu acabo expondo muito a minha vida nesse sentido. Outra forma de fundamentar é o fim dos likes no Instagram. Não sei se vocês repararam, agora em vez de ter 3.000 pessoas curtindo a sua foto, tem fulano e outras pessoas curtiram a sua foto. Por que o Instagram decidiu acabar com os likes? Porque estava tendo problemas de depressão, ansiedade, estresse dentro da rede social, que o objetivo era entretenimento, porque as pessoas transformaram a rede social, que era para ser algo saudável, em uma competição, em uma corrida por likes. Então ele resolveu tirar os likes do Instagram por uma questão de saúde mental dos seus usuários. Tudo bem? Outra forma de fundamentar é falar, como eu botei na contextualização, a Sociedade do Espetáculo de Debord, que é justamente a prova de que nós temos uma espetacularização da nossa autoimagem nas redes sociais. Tudo bem? Outro argumento é a identidade feminina. Como assim? Presta atenção no raciocínio que eu vou te mostrar agora sobre a identidade feminina. É claro que a mulher tem o direito de postar o que quiser, de falar o que quiser, de fazer o que quiser, que ela precisa sim se reafirmar enquanto mulher para desconstruir os estereótipos que a gente foi sendo criada a partir deles. O problema é, nesse movimento de reafirmar a nossa identidade enquanto mulher, a gente acaba reproduzindo estereótipos sem perceber. Como assim? Nós temos uma necessidade de autoafirmação. Não tem problema isso. Isso é normal. Toda minoria tem como característica necessidade de autoafirmação, já que nós fomos negados o tempo inteiro. Então, a minoria, isso é uma característica da minoria social. Mas no caso da minoria mulheres, eu tenho essa autoafirmação pela exposição, através da exposição. E qual é o problema disso? Eu tenho objetificação da mulher. Como assim? Toda exposição tem como consequência a objetificação da mulher? Não. Mas pensa nas redes sociais, nas fotos que as mulheres, nós mulheres, postamos. Como que essas fotos são tiradas, feitas e postadas? Vocês acham que a gente acaba seguindo ou não o estereótipo, por exemplo, do padrão de beleza, do corpo perfeito, do rosto perfeito, de como que o seu cabelo tem que ser, de como o seu sorriso tem que ser, de como você precisa ser, às vezes interessante, às vezes sexy, às vezes assim, às vezes assado? Reparem como que a gente acaba, sem perceber, no nosso processo natural de minoria social, de autoafirmação, a gente acaba reproduzindo estereótipos e objetificando a nossa imagem. A gente vira um objeto de consumo, porque se a pessoa consumiria aquele objeto, ela curte. Se ela não consumiria, ela não curte. Então acaba que a gente transforma a nossa rede social em uma vitrine do produto que nós inconscientemente estamos criando. Como que você prova isso? Utilização de filtros e Photoshop. Por que que as imagens das mulheres, sejam você mesmo postando a sua imagem ou nas grandes propagandas de grandes empresas, temos muito Photoshop para poder esconder, por exemplo, as estrias, as celulites. Por que que isso acontece? Para poder afinar a cintura ou utilizar vários filtros para deixar os olhos mais claros ou o cabelo diferente. Por que que é uma realidade muito mais feminina do que masculina? Porque nós sempre fomos submetidas a um padrão de beleza. E por mais que a gente queira se autoafirmar para desconstruí-lo, na maioria das vezes, a gente acaba reproduzindo e reafirmando esse padrão de beleza. Essa é uma prova. Outra prova. Somos hoje o país com o maior número de cirurgias plásticas do mundo. Por que será que as mulheres brasileiras fazem tantas plásticas? É uma questão estética. Eu quero mudar a minha estética. E a maioria dessas transformações são transformações que fazemos para nos encaixarmos no estereótipo de padrão de beleza da mulher brasileira. Beleza? Então a gente tem aí, de novo, uma prova da nossa objetificação. Nós estamos nos adaptando para virar o objeto de consumo esperado pela sociedade que tem como parâmetro uma estereotipação da mulher. Outra forma de fundamentar é a citação da grande feminista, grande nome do feminismo no mundo, que é Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher,
torna-se mulher. Ou seja, é preciso a autoafirmação, porque você está se tornando uma mulher. O problema é quando essa autoafirmação ratifica estereótipos, ou seja, tem um efeito contrário do que você queria, transformando isso numa objetificação. E é aí que entra Freud com o id, ego e superego. O id é como se fossem seus instintos naturais, o ego, o que de fato você é, e o superego, a sociedade. Acaba que a gente quer autoafirmar o nosso id, né, o nosso ego, na verdade, a gente tolhe o nosso id, de maneira geral, não só mulheres, mas homens e mulheres, a gente limita o nosso id pelos aspectos culturais e morais e éticos da nossa sociedade, para criar o nosso ego. Na afirmação, na autoafirmação desse ego, a gente acaba sucumbindo ao superego. Em vez de ser um ego de fato transparente, que de fato vive aquilo que acredita, aquilo que é, a gente deixa o superego transformar o nosso ego. A gente deixa o superego colocar no nosso ego um padrão de beleza. A gente deixa o superego colocar no nosso ego quais são as características comportamentais que devemos seguir e, consequentemente, expor na internet. Então a gente tem aí o superego fazendo esse trabalho de tolir o ego a ponto dessa autoafirmação necessária virar uma objetificação da mulher. Beleza? É um argumento complexo, mas ele é profundo e verossímil. Quer ver? Pensa comigo nas postagens que você vê na sua rede social. As postagens são de maioria masculina ou feminina? Por que será que a maior parte da postagem da sua rede social é feminina? Se você fizer um raciocínio indutivo, você percebe se a maioria das suas postagens, as postagens das pessoas que estão na sua rede social são de mulheres, de maneira macro, isso também se repete, porque é uma minoria social que tem um grande estereótipo na imagem. Então é um ótimo argumento para você desenvolver, claro, com todo cuidado, respeitando o movimento de minoria social. Tudo bem? E agora, como a gente soluciona esses argumentos? Para o primeiro argumento, a gente vai usar o MCTIC com as redes sociais, para que elas façam exatamente igual o Instagram, uma parceria público-privada. Acabar com a quantificação de visualização. Não vai ser só o Instagram que não vai mais quantificar, mas qualquer outra rede social, Twitter, Facebook, não vai ter mais quantificação, para que seja um ambiente saudável e não mais uma corrida por curtidas ou likes. Tudo bem? Outra forma, claro, estou falando de mulher, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vão fazer campanhas sobre autoaceitação na internet. E é por isso que eu coloquei digital influencer, porque nós temos um movimento de várias mulheres que são digital influencer tentando desconstruir isso, tentando desconstruir a gordofobia, tentando desconstruir o estereótipo de mulher perfeita, de padrão de beleza, mostrando que a pluralidade, que é justamente a nossa beleza e não a homogeneização. Então é importante esse discurso dessas mulheres influentes com uma ação do Estado para poder fazer essas campanhas de autoaceitação, para que a gente possa de fato se tornar mulher com a autoafirmação sem ser com uma espetacularização que nos objetifica, beleza? E uma forma de você exemplificar isso é a hashtag sem filtro. A hashtag sem filtro é uma forma de mostrar, olha só, isso aqui sou eu de fato e não a mulher que você quer que eu seja para ser aceita na sociedade, beleza? Então assim a gente soluciona os problemas que nós desenvolvemos nessa redação. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, curtido essa aula. Até semana que vem e bom texto para vocês.